Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meus telespectadores daqui da TV Metrópole. Estamos no ar com Stories na TV. Hoje abordando um tema bacana com biomedicina, psiquiatria, uma mistura de medicina no esporte. Vai ser bem diversificado. Aqui a gente trouxe hoje a doutora Luciana Eloia, biomedicina, estética e nutricionista. E também o doutor Caio Dias, que é psiquiatra e médico do esporte. Bom dia, meninos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Gente, a Lu, ela tem um currículo super bacana. Nessa parte de biomedicina, que é relativamente novo, né? Essa profissão, Sim. essa graduação. Então, muita gente ainda não conhece o que a biomedicina faz. Então, diz pra gente, quem está aí em casa, para poder saber assim, um pouquinho mais, primeiro, do teu trabalho, né? Onde você atua, e também o que a biomedicina faz. Pronto. O biomédico, se você olhar nos seus exames laboratoriais, sempre vai ter lá embaixo que o biomédico que elaborou o seu exame laboratorial. Então, parte daí, o biomédico é um pesquisador de tudo. Mas na parte de estética, a gente vai trabalhar do corpo completo. Então, eu trabalho nessa parte de biomedicina estética. Então, eu trabalho tanto na parte corporal e na parte da nutrição para complementar todo esse processo, no seu processo de saúde e de estética do seu corpo. Olha que legal. Agora o doutor Caio já está quase cadeira cativa aqui no nosso programa, né, doutor Caio? Se apresente aí novamente para quem não lhe assistiu. Bom dia, Mari. Bom dia, Lu. Obrigado mais uma vez pelo convite. Meu nome é Caio Dias, já minha terceira participação aqui, já quase cadeira cativa. E eu sou psiquiatra, tenho pós-graduação em medicina do esporte, fiz vários cursos na área de hipertrofia, emagrecimento, reposição hormonal. E estou aqui para contribuir aqui mais uma vez, nossos bate-bolas são sempre muito bacanas. E sempre com assuntos bem polêmicos, vamos dizer assim. Lu, eu queria saber um pouquinho sobre a harmonização corporal. Como é que tu trabalha essa parte com os teus pacientes? Na parte de harmonização corporal, a gente tem que trabalhar tanto nessa parte de gordura localizada, que no treino, na dieta, não está conseguindo fazer essa remoção, né? A parte de flacidez e de hipertrofia muscular em regiões que também não consegue com a parte do esporte ou utilização de algum suplemento que não está atingindo aquele músculo, aquela necessidade do corpo, né, naquela região. E aí a parte de aplicação de algum ativo, algum produto que o seu próprio organismo já produz, porém está tendo uma deficiência nessa região. E aí, Lu, só para complementar, a gente vê que esses tipos de tratamento, né, que tu faz são tratamentos mais localizados com uma finalidade mais específica. Muitas vezes eu recebo lá no consultório paciente que está querendo emagrecer ou já passou por um processo de perda de peso, né? Mas tem gordura acumulada em alguma região específica do corpo. E aí ele pergunta, mas vai ter algum remédio específico para essa gordura? Aí eu falo, não vai. O remédio que vai te ajudar a emagrecer vai ajudar a emagrecer como um todo. Às vezes, quando fica essa gordurinha mais acumulada, mais localizada ali naquela região, tem que ser algo mais específico, feito naquele local para ter uma ação mesmo mais específica, né, Lu? Isso, por exemplo, você já conseguiu atingir a percentual de gordura mínimo, né, do seu corpo, para ter uma massa muscular muito boa. Porém, tem aquela gordurinha ou nas costas, ou na região do peito, ou na região do umbigo, né, naquela pochetezinha, e não consegue mais com o treino, tem que reduzir muito, tem que restringir demais a alimentação. E com a parte dos injetáveis locais, a gente consegue reduzir para não ter que ir para uma cirurgia mais invasiva. E aí, fazendo aqui... Vou falar aqui até uma coisa para vocês, gente. Estou fazendo 2 tratamentos com eles 2 aqui, cada um diferente. Aqui com o Dr. Caio eu estou fazendo protocolo de ativação metabólica,
Anti-inflamatório, antioxidante. que acelera, né, o metabolismo. Exatamente. E com a Lu, estou fazendo esse da harmonização corporal. Inclusive, já fiz uma sessão lá no corpo todo. Eu não senti nada, assim, a mão dela é maravilhosa, assim, daquelas. Né, Lu? Explica aí como é, assim, o que tem nos ativos, como é que funciona direitinho, pessoal. Pronto. Vão lá no Instagram dela depois, no meu também, que vai ter vídeo lá também mostrando todos o que eu estou fazendo, tá lá, gente. Inclusive o que o Dr. Caio também está aplicando em mim com esses injetáveis, está lá no meu Instagram e no dele também, que vai aparecer aqui nos caracteres para vocês. Pronto. O corpo da Mari já é aquele corpo que ela já tem uma definição muito boa. O percentual de gordura é muito baixo, mas ela tem uma flacidez que incomoda ela. Né? Então, a gente consegue aplicar ativos que lipolíticos e hipertróficos, né, para aumentar tanto a massa muscular dela quanto a redução de gordura, essa queima dessa gordura bem localizada que ela se incomoda. E aí a gente consegue fazer a aplicação no local que ela mais se incomoda, já definindo a parte, né, na musculatura, melhorando a flacidez e tudo isso com ativos locais. Eu lembro que tu falou na aplicação também que tinha um tipo de ativo que você usava, né? Que é para quando vai diminuindo a gordura, aí ao mesmo tempo a pele, para poder acompanhar, precisa desse ativo. Sim, sim, é o silício orgânico, né, silício. que a gente utiliza na parte da nutrição, né, um nutracêutico maravilhoso para colágeno, produção melhorar na flacidez. Porém, quando a gente tem uma deficiência muito grande, acaba utilizando para outras regiões do corpo e não especificamente aquela do seu abdômen, né? Então, aplicando no local, na epiderme, na pele onde eu quero, eu consigo focar naquele local. Quando a gente faz utilização em comprimido ou líquido ou algo parecido, né, oral, a gente vai acabar não atingindo naquela região específica. É no corpo todo, né? Sim, é generalizado, né? Ou muitas vezes, Lu. O que é que acontece com a gordura? Ela é quebrada, digamos, acontece com a lipase, né? A lipólise. A lipólise, pronto. Desculpa, a lipólise. A quebra da gordura, ou a célula de gordura ela diminui, apenas diminui? Não, ocorre a quebra da célula de gordura. Porém, se você não fizer atividade física, essa quebra de gordura vai para outra região do corpo. Então, não é assim, vou aplicar e vou me deitar, não vou fazer nada. Não é assim, não funciona assim. Quando a gente pensa em tratamento para emagrecimento, ou mesmo para a parte estética, né? Apesar tem vários procedimentos, vários medicamentos que a gente pode utilizar. O maquinário também é ótimo. O maquinário também. Mas a gente sempre tem que frisar que o mais importante, quando você pensa em emagrecimento, em saúde, em estética, é ter uma rotina de vida saudável, com alimentação saudável, balanceada, ter uma rotina de exercícios físicos. É o mais importante, né, Lucas, assim, na prática. Os outros são um complemento para dar um a mais, mas isso é o mais importante. É o que eu falo para os pacientes. A aplicação, né, dessa parte corporal, de definição, redução de gordura, é a cereja do bolo. Você já faz atividade física, tem uma alimentação boa, tem um sono bom, seus exames de sangue tá tudo ok, já passou pelo médico, nutricionista, mas tem aquela gordurinha que não quer sair, quer hipertrofiar a parte do peitoral, melhorar no gominho, né, no abdômen, tirar aqueles flancos, vai ser a cereja do bolo. Então, vai ser um detalhe que a gente vai organizar, mas por trás disso, você tem que ter uma atividade física, você tem que ter uma alimentação, um estilo de vida saudável. Qual a diferença, por exemplo, se for fazer uma cirurgia de lipo, ela vai também tirar a gordura. E os injetáveis? Muita gente também pergunta assim, então é mais fácil eu fazer os injetáveis do que um procedimento invasivo, que eu vou ter que fazer digamos, anestesia, sedação e todo aquele procedimento de um pós-operatório. Pronto, Mário. Em relação à lipo, não é que seja excluída isso, mas é uma grande quantidade de gordura. Eu não consigo tirar muita gordura com isso, então o paciente vai ter que ir para uma lipo que é uma gordura maior, grande quantidade. Essa não é uma gordura local. E aquela, como o Caio acabou de dizer, tem que ser atividade física, tem que ter uma alimentação. Então, a maioria dos meus pacientes são pacientes que têm uma atividade física, têm um estilo de vida saudável, pratica tudo aquilo que eu falo, né? Não é somente aplicou e vou para casa. Não é assim. Eu falo assim,
aplicou, tem que fazer atividade física. Ele não vai ficar aí, vai para a urina, não vai para o xixi, não vai para... Não, você tem que suar. Eu falo para o paciente, então vamos suar para sair no suor. Mas não é isso, não. Ele vai sair, metabolizar, o próprio organismo vai utilizar isso como energia. Qual a diferença, assim, da soroterapia para os injetáveis, digamos, intramuscular ou subcutâneo? A soroterapia é um tipo de injetável. O injetável significa que você vai injetar no corpo, seja no subcutâneo, né, que é aquela gordurinha, no músculo ou na veia. E aí a soroterapia é uma forma que é chamado quando a medicação é feita na veia. Mas aí até a gente fala, vou fazer soroterapia. Isso pode significar muita coisa. É a mesma coisa que você falar, estou tomando um comprimido. Mas é comprimido de quê? Dentro daquele soro podem ter várias substâncias que têm que ser avaliadas individualmente para saber a necessidade do paciente, para saber se vai ser benéfico para ele, se realmente vai ajudar. E é uma das coisas que eu sempre falo assim para os pacientes, Luciana, tu acha que é da soro, do intramuscular? Gente, tem muitas vezes o intestino não está funcionando. Você pode estar tomando comprimido, ferro, por exemplo, uma vitamina oral, mas se o seu intestino não estiver funcionando, não estiver bem, você não tem absorção. Então você tem que ir para uma soro, você tem que ir para o intramuscular para ter uma melhor absorção. Dentre as vantagens, né, Lu, dos injetáveis, né, seja na veia, intramuscular, é que a gente tem essa absorção melhor. Muitas vezes o intestino, o estômago não consegue absorver por via oral aquela quantidade que a gente precisa. Então o injetável tem essa absorção melhor, tende a ter menos efeitos colaterais também, e até mesmo a questão da adesão, que muitas vezes o comprimido que você tem que tomar todo dia, tem muita gente que esquece, e o injetável não, você não dependendo do caso, uma vez por semana, cada 10, 15 dias, então assim, tem essa questão da adesão também, né? E a parte de absorção, a gente vai saber que se eu colocar intramuscular ou via... Já ia perguntar isso. A absorção é bem melhor, né? Então, tem... A absorção da soroterapia, digamos, do injetável intramuscular para o endovenoso, tem diferença de absorção? Não, Só havia? Tem, depende também da composição, né? A utilização, Caio vai... Tem algumas substâncias que a gente pode fazer endovenoso ou intramuscular, tem outras que não pode fazer endovenoso, tem que ser só intramuscular, tem algumas diferençazinhas, mas de forma geral o injetável, ele tende a ser mais vantajoso, digamos assim, ou ter alguns benefícios a mais que outras formas de administração não têm, como comprimido ou gel. Você está agora começando a colocar na clínica, né, os endovenosos. Eu também agora já até vou fazer essa soroterapia lá, gente. Vocês vejam lá no meu Instagram. A gente já fazia além do tratamento tradicional, né, a gente já fazia o uso dos intramusculares. Eu trabalho também com implantes hormonais, até que o mais conhecido é o famoso chip da beleza, né, que é de gestrinona. A gente também trabalha com os implantes e agora a gente está implementando, né, a parte dos endovenosos. Inclusive já foi nossa primeira paciente aqui, a Mari. Como foi a experiência? Maravilhosa ser atendida pelo meu marido. Não, gente, brincando. Mas se você for lá, eu tenho certeza que você será bem atendido nos 2 consultórios, né? Até porque os 2 fazem parte da Grifos Assessoria. Eles têm uma assessoria bem bacana de atividade física, com tudo. Então, você pode estar pesquisando para quem também já faz atividade física, quem pratica, ou também para quem está começando a fazer, né? Até em relação à assessoria, que a gente faz parte da Grifos, né, junto com o Will, que é o educador físico, né? E esse acompanhamento multiprofissional é muito importante, né, Luciana? Porque a gente está vendo o paciente como um todo. Está ajustando a dieta, está ajustando o treino, algum hormônio ou vitamina que está em deficiência. E a gente vai conversando entre si. E para o paciente é o melhor dos mundos, né? Assim, e até para a gente também que fica mais fácil acompanhar o paciente. A gente tem a opinião de outro profissional. Esse acompanhamento multidisciplinar é muito importante. Sim, e assim, eu acho algo incrível, muito fundamental, porque assim, eu pego o paciente, eu tô vendo que tem uma deficiência que ele não consegue só com suplemento. Então, o intramuscular, o injetável, você vai conseguir prescrever melhor. Então, passo pro Caio para poder fazer essa aplicação no paciente e ter um resultado mais rápido, com menos efeitos colaterais. E a gente tem que falar de saúde. Então, o paciente se sente muito melhor. Não é só, eu estou cansada, não é só por conta de hipertrofia. Para ele poder ir para a academia, ele tem que estar bem, né? Então, pressupondo nesse momento aí, que se o paciente estou todo o tempo cansado, indisposto, quando a gente vai ver, é uma deficiência de alguma vitamina, né, que ele acha hormonal, né, também. Ou, muitas vezes,
né, a parte hormonal, que a pessoa acha que é besteira, mas não é algo muito importante no nosso organismo. É até engraçado, eu estava vendo uns vídeos hoje sobre tanto o implante hormonal da gestrinona, estava falando, né? Então, que praticamente assim, tem muito mito, e às vezes as pessoas ficam, as mulheres principalmente, com medo, não estou tomando nada de hormônio, não, só para poder não dizer, mas às vezes precisa tomar. Tem esse negócio, esse estigma ainda. E, na verdade, a testosterona, que não é só o hormônio masculino, mas a mulher também produz a testosterona, não é verdade? Produz. E o mais importante, Mari, o anticoncepcional é hormônio. Então, toda mulher, a maioria que desde a adolescência, toma hormônio e é anticoncepcional, que às vezes a prima tá tomando, vou tomar o mesmo. Então, não tem aquele acompanhamento e é hormônio. A gente tem que passar nesse detalhe que os hormônios não é esse bicho de 7 cabeças. Para a mulher vai criar, a voz vai ficar grossa, vai ficar com pelo. Não é isso. É uma quantidade pequena, acompanhada pelo médico, fazendo os exames e tudo isso com o acompanhamento e a necessidade. Os hormônios são substâncias que a gente tem naturalmente no nosso corpo, que a gente produz, que são muito importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E aí a questão da reposição entra quando tem um déficit, né? Uma deficiência, o paciente está sintomático. Até a gente fez um vídeo agora recente falando sobre alguns sintomas da menopausa, que a menopausa é em torno dos 50 anos que acontece, mas muitas vezes, 10 anos antes, a mulher já começa a apresentar alguns sintomas, né, que a gente consegue associar à menopausa. E nessas mulheres, quando a gente começa com esse acompanhamento, com essa reposição hormonal mais precoce, tem uma melhora significativa mesmo da qualidade de vida. E é uma curiosidade, a testosterona eu vi hoje, já tinha estudado isso, mas não lembrava. Que a testosterona na mulher, 25% ela é produzida nos ovários. Aí tu imagina essa mulher que fez uma esterectomia ou fez algo assim com 35 anos. Ela já tem uma menopausa precoce aí e a qualidade de vida dela já é ruim já desde os 35 anos. Cansaço, a indisposição, percentual de gordura sempre elevado. Humor, ansiedade, tudo isso, se tiver um déficit desses hormônios, vai dar. E ainda mais, às vezes está com déficit de hormônio, mas para produzir hormônio eu preciso de vitaminas essenciais. Eu estou com deficiência de alguma vitamina, B12, ou algum micronutriente, o magnésio, não vai produzir a testosterona ou algum hormônio necessário para o corpo dela. Ou a própria vitamina D baixa, a pessoa está cansada, indisposta. Tudo isso por conta de micronutrientes que se pode ser colocado ou comprimido, ou oral, ou injetável, que às vezes é até mais fácil. Até um implante também. Um implante que dá para colocar. Por exemplo, se eu colocar o implante, a questão dos efeitos colaterais. O implante, vou falar um pouquinho mais sobre, acho que tem muita gente em casa que ainda não conhece. O implante é como se fosse um grãozinho de arroz, né, que a gente coloca no subcutâneo. Pode colocar aqui, normalmente a gente coloca aqui no glúteo, né, aqui atrás, na gordurinha. E eu gosto de fazer uma associação com sabonete. A gente vai usando o sabonete, ele vai se dissolvendo, né? Vai acabando ali aos poucos. É como se fosse um implante. Ele fica lá liberando a medicação gradativamente, né? É o implante absorvível. E ele dura em média de 4 a 6 meses, dependendo do paciente, dependendo da substância. E qual é a vantagem dele? Diferente de um comprimido ou de um injetável, que quando a gente faz, tem um aumento mesmo da concentração, e depois, se você passar muito tempo, se esquecer, ela vai caindo e vai ter essa variação, que muitas vezes não é muito legal. A grande vantagem do implante é que ele está liberando o tempo todo. Está constante. É uma coisa que a gente fala que é mais próximo ao fisiológico, ao normal do corpo. Isso traz vários benefícios. No início, ele libera um boom de hormônio, né? Aí depois vai descendo para ficar a quantidade correta. Eu vi isso no vídeo hoje. Isso mesmo. E aí existem também os não absorvíveis, que aí duram o dobro do tempo, né? Chegam a durar até 1 ano, e aí ele não se desfaz, ele fica lá, e aí ou você pode tirar ou pode deixar ele lá. É como se fosse, digamos, por exemplo, o DIU. O DIU também é um Sim, como se fosse o DIU. intrauterino. Ele está lá... Que alguns têm hormônio. 5 anos, né? Por exemplo, mas ele está lá liberando hormônio todos os dias. Só que a diferença é porque ele não é absorvível. Ou mesmo anticoncepcional, que tem muita mulher que coloca, né? Também usa no braço e tudo. Tem o transdérmico, né? Tem vários tipos. E até quantas substâncias pode ser colocada no implante?
a gente sempre vai avaliar a indicação, né, daquela medicação, a necessidade, os sintomas do paciente. E aí várias substâncias que tem via oral, né, na forma de comprimido ou injetável, tem também no implante. Então a gente vai, na verdade, fazer a prescrição daquele paciente de acordo com a necessidade dele. Uma testosterona, uma vitamina D, tem de semaglutida, de tadalafila, enfim. Mas tem... pode ser vários? Se o paciente tiver a indicação, sim. A gente tem um limite. Gente, é tão pequenininho. É do tamanho de um grãozinho de arroz. É um grão de arroz de verdade. Se vocês prestarem atenção. Vão lá no Instagram dele que tem mostrando. É muito pequenininho. Como que cabe um monte de coisa desse? Mas aí, por exemplo, cada hormônio vai estar como se fosse um grãozinho diferente, um implante diferente. Então não é um só que vai tudo. Por exemplo, a mulher vai usar testosterona e vitamina D. Então é um de testosterona e um de vitamina D. Se for colocar tadalafila, com toda certeza vocês aí de casa estariam perguntando então a não mesma é coisa um que eu. só. Pode ser só um, se for só uma substância. Mas se for outras substâncias, a gente vai colocar uma quantidade maior. Entendi. Por exemplo, no homem, que o homem, quando a gente passa testosterona, tem que ser uma quantidade maior do que nas mulheres. A gente, às vezes, chega a colocar 10 grãozinhos de testosterona no homem. Na mulher, a gente só coloca 1. Então, depende também da necessidade, né? Interessante, viu, gente? Pois tá aí. Eu não sabia dessa parte. Estou aprendendo aqui hoje com eles. E a ação desses injetáveis, assim, de quanto tempo, mais ou menos, eles já começam a fazer efeito no paciente? Nos primeiros dias já começa a fazer efeito. Pela absorção ser mais rápida, ali no primeiro dia o paciente já começa a sentir alguma melhora, né, dependendo da queixa, da indicação. E aí, ao longo do tratamento, na semana, você vai sentindo, né? Que muitas vezes o paciente está muito inflamado, está com muitas queixas e realmente não é tão rápido. Assim, não é uma marcha que vai instantâneo. Mas muitas vezes a gente começa o tratamento com intervalos menores entre as aplicações. Tem muito paciente que começa, às vezes, ali com uma semana, e aí depois a gente passa para 10 dias, 15 dias, uma vez por mês, que muitas vezes naquele período inicial a gente tem que ser mais enérgico, e depois a gente vai como se fosse fazendo uma dose de manutenção, ou suspende quando vê que não tem mais aquela necessidade. E nas enzimas também, Lu, como é que funciona? Tipo, você já aplica o meu, pronto, pode dar de exemplo o meu procedimento que a gente fez? Explica também um pouquinho. A maioria dos procedimentos eu gosto de um prazo de 15 dias de aplicação entre um e outro, porque ocorre um processo inflamatório, ocorre a quebra de gordura, possa ser que fique, né, naquela região, como eu disse, roxinho, né, mas não é nada demais, vai depender também do paciente. Porém, o prazo de 15 dias é o efeito total do procedimento, mas com 3 dias, 7 dias, você já vê um resultado da redução de gordura, da flacidez, da hipertrofia, até da musculatura. E é engraçado, Lu, que às vezes sai paciente do consultório assim que fez a aplicação, já se sentindo melhor. Aí entra o efeito placebo, né? Que é aquele efeito que tá mais aqui na nossa cabeça, mas que é importante também e também funciona, né? Que eu também acho muito interessante o efeito placebo, né? O efeito colateral da nossa cabeça. Mas, assim, tem paciente que tem uma resposta. Doutora, eu acho que secou já a minha barriga aqui. Eu acho que tem um buraquinho, já secou até demais. Aí eu, não tem problema não. Quando você vier, a gente faz, toda vida que vem o paciente, eu faço uma avaliação, vejo o que a gente precisa colocar ou adicionar, e a gente vai analisando cada paciente para paciente. É interessante. Teve algum paciente, assim, bem assim, que você teve um resultado bem, posso dizer, miraculoso? Bem impactante teve. Teve um paciente que, em relação de hipertrofia, ele tinha um efeito, a parte peitoral dele tinha tido um acidente e a parte do peito dele não hipertrofiava e ele malhava. Então, ele tinha uma hipertrofia muito grande no peito, né, de um lado, e o outro era reto. E aí, como a gente começou a adicionar ativos com BCAA, ativos para ganho de hipertrofia, aumento da musculatura naquela região, igualou. Então, ficou o peitoral dele muito... Eu vou te mostrar a imagem. Poxa. Então, ele ficou com o peitoral igual, né? Então, deu uma melhora muito... E ele ficou assim, sério, eu achava que isso nunca ia acontecer, que eu poderia morrer de malhar, fazer tudo, e um lado sempre estava mais hipertrofiado, né? Mais volumoso do que o outro. E aí, Lu, entra até a questão da autoestima também da pessoa, de estar se sentindo bem, estar satisfeita com o próprio corpo, né? Sim, saúde não é só a parte dos exames laboratoriais, né? A parte de... físico.
a parte da nossa mente, né? E a autoestima a gente considera como saúde. Então, se a gente está com os exames tudo ok, mas está se sentindo desmotivado, a gente não quer fazer, não quer se alimentar bem. Então, vira uma cascata, né? De processos de energia, de incentivos até a gente viver com a autoestima baixa. A autoestima baixa, gente, dá uma série de coisas que eu vou dizer, viu? É complicado. Diminuição da libido. Eu estava vendo também um vídeo super interessante sobre essa questão da libido nas mulheres, que a maioria tem essa diminuição da libido depois dos 30 anos. Por que isso acontece? Pois é, a parte do libido tem que, às vezes, ver muita parte hormonal, que já começa a reduzir na nossa composição corporal, principalmente mulher. Muitas vitaminas já começa a reduzir aí nesse processo. E até o fluxo menstrual, a gente tem um processo de ter mais a libido em tal data, menos a libido em outras datas. Tudo isso é um fluxo diferente do homem, que tem sempre a quantidade hormonal igualzinha. O nosso hormônio não, ele vai... É uma montanha-russa. É uma montanha-russa então, mesmo. Diminui, sobe, diminui. Lembrando também que tem muita parte emocional, psicológica da parte da libido, né? Que é algo multifatorial. Muitas vezes a pessoa está passando por problemas no trabalho, está mais estressado, sobrecarregado, vai ter mesmo um prejuízo. Ou então problemas em casa, com o cônjuge. Acaba que afeta mesmo essa parte sexual, né? Parte da libido. E até na prática como psiquiatra, já atendi algumas pacientes que relataram que, por sentir vergonha do próprio corpo, na hora que iam, né, ter relação com o marido, não tiravam a roupa, ou apagavam as luzes, ou tinham que ser embaixo do lençol, porque tinham vergonha do próprio corpo. Aí a gente para pensar como que deve impactar na cabeça daquela pessoa. Essa parte do peso em si, né, a gente de não se enxergar, né, no espelho, de não conhecer depois de uma gestação, não voltar ao peso, tudo isso a gente tem que ter esse controle do nosso corpo. E lógico, tem assim, talvez depois de uma gestação você não consiga chegar àquele mesmo peso antes da gestação, mas praticando atividade física, vendo os seus exames, como é que estão, se você está ok com os hormônios, com as suas vitaminas, e procurar um profissional da área da saúde para poder não pegar sua dieta da internet ou atividade física que viu no YouTube e poder colocar. Eu sempre friso isso. Eu posto no meu Instagram algumas coisas, mas eu nunca dou, tipo, façam dessa forma. Porque se eu estiver fazendo isso, eu já não vou ser uma influenciadora. Eu vou querer ser uma profissional que não está sendo na minha área. Então, eu já deixo isso aí, porque tem muito isso, Lu. E a gente se compara. Homem também. Ultimamente, eu atendo a maioria dos meus pacientes que também fazem as aplicações de hipertrofia, deixar formato de gominho no abdômen, reduzir aquela gordurinha. Também estão com autoestima. Isso é bom. O homem tem que também ter autoestima. Mas as mulheres se cobram muito mais. E ver fulana de tal, a artista tal, teve filho e com um mês estava com a barriga chapada. Tem uma composição corporal, tem o biotipo da pessoa, tem o histórico, como é que foi a gestação dela, né? Como é que se ela se alimentou bem, tudo isso conta, não é assim, da noite para o dia, que ela vai ficar com a barriga chapada, não. Então a gente não pode se comparar ao outro. Tem tudo por trás de tudo, né? Aquilo que a gente vê é uma coisa, mas por trás é outra completamente diferente. Tem, assim, esse cuidado da gente postar o que a gente vai fazer e dizer o que a gente está fazendo, tem que ter um por trás. Então, não é de qualquer maneira que a gente vai se comparar a fulana, a cicrana. Então, tudo isso... Inclusive, a gente foi... Não foi, Caio? A gente foi numa academia, que eu não posso falar, mas, enfim. Gente, espelho com grau nas academias. Eu acho isso um terror. Um terror psicológico, de verdade. Só lembrando, a gente tem parceria com a Porão, né? Porão Academia, Porão CrossFit. E aí, foi num domingo, a gente foi, vamos fazer aqui um treino diferente, vamos conhecer, até pra gente poder falar, né? E foi bem peculiar. Foi. De fato, gente. Foi um negócio assim. Como é que as academias colocam tipo, espelho com grau, que quem for gordinha? E aí? Esse cuidado psicológico, esse, né, de ter esse processo de aumentar a pessoa, diminuir a pessoa,
acaba influenciando muito. A autoestima. Ai, pra que eu vou fazer isso se eu não vou sair desse meu peso? Vou continuar gorda, vou continuar com celulite que aparece, né? Dependendo do local que você vai. A pessoa não quer nem entrar na academia. Eu achei também um absurdo, meu Deus do céu. Mas a gente vê cada coisa nesse meio que eu vou contar, viu? Ave Maria. Lu, me tira uma dúvida também, assim, sobre a biomedicina. Quais são, assim, os procedimentos que você pode fazer, que o médico não pode, quer dizer, que o biomédico não pode, mas o médico pode? Quais são, assim, as diferenças dos procedimentos? Na parte da biomedicina em relação à harmonização corporal, né, o médico já pode fazer todos, né, não tem essa discriminação. O biomédico que ele pode, o que ele não pode fazer, essa parte de soroterapia, o biomédico não pode, os intramuscular sim e os subcutâneos. Eu vi que até botox a biomédico pode fazer? A parte de rosto, corpo, o biomédico pode fazer diferente do dentista, né, que só pode fazer a parte facial de harmonização, né, de preenchimento, de bioestimuladores, de procedimentos, né, que o biomédico pode fazer do corpo todo. Por exemplo, de microvasos, né, aquelas vasinhos, né, para fazer a remoção de vasinhos, também o biomédico pode fazer. As famosas as varizes, né? O biomédico pode fazer também, né, com cuidado, né, todo esse processo de pedindo exames laboratoriais, o biomédico pode fazer a solicitação. O uso de alguns suplementos, o biomédico pode, né, tendo essa parte sendo especialista nessa área, o biomédico também pode fazer esse domínio desse tipo de procedimento. Olha que legal, gente. É uma área bem abrangente, né? É uma área que está crescendo muito, né? O biomédico é um cientista, né, um pesquisador que também está indo para essa área de estética que está aumentando cada vez mais. E aí vale a pena fazer um alerta para vocês que estão ouvindo a nossa conversa e estão se interessando. Assim, existem, né, cada vez mais novos procedimentos de estética, de emagrecimento. E aí é sempre importante, se você quiser fazer algum procedimento desse, se informar direitinho sobre o profissional que você vai procurar, se aquele profissional, eu digo da profissão mesmo, seja nutricionista, fisioterapeuta, biomédico, médico, se ele pode, pelo conselho dele, fazer aquilo ali legalmente falando, se ele tem uma capacitação, a gente tem até viu uma matéria recente cursos, agora ele tem que, não é qualquer curso que você tem que fazer de online, não, tem que ser um especialista, tem que ter um tempo de estudo. Procurar se está no conselho bem direitinho, porque o que a gente vê de profissionais e profissionais, né, que fazem cada erro que, meu Deus, é um profissionais absurdo. que muitas vezes não estão capacitados ou que até não têm liberação pelo seu conselho, né, da profissão para fazer aquele tipo de procedimento. Que acaba tendo um efeito colateral ou um procedimento que não deu muito certo, que acaba prejudicando ainda mais a autoestima, destruindo, né? Quantos a gente vê aí na televisão passando, o pessoal que toda semana acontece um caso. Né, a pessoa acabou tendo o rosto deformado. Sim, isso pode para o corpo também. Corpo deformado, só o que acontece. Né, queimaduras, necroses, tudo isso por parte de um profissional que acabou destruindo também os outros junto nesse procedimento mal sucedido. Por isso a importância de você pesquisar bem o seu profissional que você vai. Gente, vocês estão, não só, eu até costumo dizer assim, muita gente chega, mas é muito caro o procedimento tal, não sei o quê. Mas vocês estão colocando a saúde de vocês, a vida de vocês. Quanto vale a vida de vocês? Aí você tem que se perguntar. Até que ponto você vai gastar com a sua saúde? Às vezes você pode gastar mais, mas vai ter uma qualidade boa. E se você gastar menos e não tiver uma qualidade tão boa e ter um erro, sei lá, digamos assim, aí é pior. Um caso que acontece bastante no consultório é homem para fazer uso de testosterona, né, para reposição. E a gente sabe que testosterona você consegue pegar clandestino, com algum amigo, um vizinho, um conhecido. O famoso mercado negro. No mercado negro. E muitas vezes pessoas que já têm prática em passar aquilo ali, mesmo de uma forma clandestina, digamos assim, sabem como passar. Muitas vezes é da forma que o médico vai passar. Mas se der algum problema, aquele cara ali não vai saber como te ajudar, como manejar.
Por isso a importância de um acompanhamento adequado, seja com o médico ou com algum outro profissional, que seja capacitado para fazer não é só passar a medicação, é fazer o acompanhamento, ver se vai ter algum efeito colateral, saber como manejar esse efeito colateral, avaliar os exames para saber se não está tendo algum tipo de alteração. Isso é o mais importante. Passar todo mundo pode. Até eu posso chegar, tá dizendo que é para mim, e passar para uma pessoa. Mas aí, se a pessoa tiver um efeito colateral que eu não vou saber, e aí? Como é que funciona? Eu não vou saber. Então, só a pessoa, só o médico responsável, quem está realmente capacitado para colocar para vocês, né, é que vai te ajudar nisso. Então eu insisto sempre a importância de um profissional de verdade que seja capacitado para você. Tem uma orientação, porque às vezes tá com a testosterona baixa, né, dá um exemplo, mas acaba alterando outros órgãos, né? Então, por exemplo, quando vai passar uma medicação tipo, né, de hormônio, tem um acompanhamento, né? Tem um histórico, assim, vai fazer a cada tempo e tempo, vai olhar os exames e vai avaliar se precisa mais, se precisa menos. Tudo isso com o acompanhamento do médico. Até ontem mesmo, que a gente estava até conversando hoje mais cedo, né? Antes da gravação, atendi 2 pacientes que já chegaram querendo usar tal medicação porque tinham comentado que poderia ser assim, assim, assado. Falei, olha, o que é que você quer? Como é que está a sua saúde? Qual é a sua queixa? Bom, talvez essa não seja a melhor indicação. Talvez essa seja melhor por conta disso, disso, disso. A pessoa, mas muitas vezes já vem com a ideia pré-concebida porque ouviu alguém falar, ou porque tem um amigo ou uma amiga que está usando também, acha que vai ser o mesmo efeito para todo mundo. Receita de bolo. Parece que é a receita de bolo. Não é cada corpo, cada organismo funciona, a idade, o biotipo, o histórico familiar, tudo isso a gente vai analisar na hora de passar alguma coisa para o paciente. Então, não é de qualquer maneira que a gente vai passar, de qualquer modo, eu quero e pronto. Não é assim. Para vocês terem noção, eu até tomei uma época de que é precursor da testosterona, né? O DHEA. Comprei em uma loja X e comecei a tomar porque eu tinha visto na internet. E simplesmente sem acompanhamento. Foi escondido. Aí o que é que deu? Adivinha? Desregulou o meu eixo hormonal inteiro. Tudo isso por conta que você viu ou na internet ou alguma amiga que deu certo. Eu passei por isso que eu estou dizendo. Deu certo nela, né? Prova viva. Deu certo nela, mas em você alterou tudo. Porque meu colesterol chegou a 300 e pouco, para você ter noção, por conta do dela. Não, na verdade, não por conta do uso suplemento. Sem a prescrição correta. Sem a prescrição correta, sem a necessidade para você. Porque eu apenas comecei a vi tanto sobre isso, engraçado que eu também sou da área da saúde, mas aquela coisa, como é que pode, né? Eu ainda ter visto aquilo ali e ainda ter caído no conto da Cinderela. E você que era da área da saúde, né? Ainda caiu. Agora você imagina uma pessoa leiga. Imagina uma pessoa que não sabe de nada. Eu quero ter esse corpo. É o marketing. Eu quero ter isso, eu vou fazer isso igual que ela fez. Então, é um cuidado na hora da gente fazer uma postagem do que a gente está tomando. Mostrar que a gente está tomando sim, mas a gente está sendo acompanhada. Não é de qualquer maneira, indiscriminadamente. A gente está sendo acompanhada com os exames, tudo direitinho. Exatamente. Tanto é que quando até eu vou fazer as postagens lá fazendo os meus ativos, ou na Lu, ou lá no consultório do Caio, também a mesma coisa. Eu mostro o que eu estou fazendo, mas eu não gosto, nunca gostei, de mostrar exatamente que ativos, porque eu sei que as pessoas vão lá. Já assim, há um tempo atrás, chegavam pessoas para mim, às vezes, porque eu tomava um suplemento tal, aí estava lá tomando a mesma coisa. Gente, calma, não é assim. Aí tem que ter um cuidado de qualquer forma, porque a gente está postando uma coisa na internet para os outros verem, não é só para a gente. Então a gente tem que ter esse cuidado. A própria alimentação, a própria dieta, né? Eu estou fazendo a dieta, hoje eu postei que eu estava no jejum intermitente, mas eu tenho um motivo, eu tenho uma necessidade, não é só por emagrecer, não, é por algum motivo eu estou fazendo aquele tipo de estratégia. A gente, como profissional da saúde, que tem uma atuação maior em redes sociais, né, Instagram, que posta vídeo, sempre está produzindo ali conteúdo, a gente sempre tem que ter o cuidado de fazer um conteúdo mesmo, que seja educativo, que oriente, mas que não induza, né, mais para esclarecer.
sim, orientar, fazer o esclarecimento daquela necessidade, daquele nutriente, daquele alimento. E a gente tem que mostrar que, além da gente ser da área da saúde, a gente é humano. Então, a gente tem outras atividades, tem o nosso lazer. No momento que a gente está fazendo alguma postagem, não significa que aquilo é sempre, né? Exatamente. Gente, o programa tá bem legal hoje, não tá? Assim, com essas duas maravilhosas pessoas aqui do meu lado. Mas eu vou deixar aqui um minutinho para você, para um momentinho de paz, relaxamento, com o momento Glorinha. E a gente volta já já. Aqui é a mentora Glória, no Stories da TV, com muita alegria e gratidão. Um beijo para essa apresentadora linda e também para você que está em casa. Hoje quero falar com você que está precisando de um amor tranquilo, aquele amor que vem do coração, esse amor próprio, tá? Você vai fazer um preparo maravilhoso utilizando hibisco, jasmim e rosas brancas. Vai esquentar uma água, deixar bem quentinha, com o hibisco dentro, depois vai apagar esse fogo e colocar as outras flores. Deixa lá descansando, vai tomar teu banho normal e depois toma esse banho da cabeça, o corpo todo, deixa nessas flores agir em você. Tenho certeza que você vai se sentir muito bem. Faz e me conta lá no Instagram do nosso Centro Holístico, @sentirceará. Abençoadas sejamos e até mais! E aí, gostaram do momento Glorinha, pessoal? Espero que sim, com toda certeza, né? Esse momentinho, 1 minuto de paz e relaxamento muito bom. Um beijo, Glorinha, para você. E voltamos aqui à continuidade do programa, falando sobre a questão dos procedimentos injetáveis. Uma pergunta que todo mundo quer saber. Quanto custa esse procedimento? Esses dias eu recebi uma pergunta que foi a seguinte: quanto custa para eu emagrecer? Só que não é um produto que um tratamento para emagrecer, né? Uma pílula mágica ou uma canetinha mágica? Não é um produto que está aqui na estante e eu vou comprar esse produto, já tem um preço certo. A gente tem que avaliar o paciente, ver como está a composição corporal, ver quais são as queixas, como estão os exames, né, os hormônios, as vitaminas, e a partir daí traçar um plano terapêutico para aquele paciente, que dependendo do paciente pode ser mais rápido, pode ser mais demorado, pode usar poucas substâncias, pode usar muitas, seja injetável, seja via oral. Então, é algo que depende muito, né, assim, da indicação do paciente. Então, assim, eu sempre falo, marca uma consulta, a gente conversa direitinho, e aí, a partir disso, com toda essa nossa conversa, a gente traça o plano terapêutico. Nesse processo, como o Caio falou, né, não é tirar da prateleira, né, ou uma canetinha mágica, como agora está surgindo. A própria cirurgia bariátrica não é algo milagroso, é um tratamento. A própria cirurgia plásticas, né, se você não estiver cuidando do seu corpo em relação à atividade física e alimentação, volta a gordura, volta a flacidez, volta todo aquilo que você gastou, né, que não é algo muito barato, mas volta. Então, tem que ser uma continuidade. Então, tem que ser algo do seu dia a dia, como a gente fala muito com os pacientes, né, na consultoria, que é algo constante, né? É uma pergunta que eu recebo muito. Às vezes o paciente está usando a semaglutida. Eu vou ficar dependente do remédio, vou ter que usar para sempre? Eu falo, não. A gente vai fazer o tratamento por um tempo para ajudar a melhorar suas queixas, seja de peso, de diabetes, assim, né? Para dar uma ajuda. Mas mais importante do que a medicação em si é a reeducação alimentar, a melhoria dos hábitos, é o paciente adotar mesmo um estilo de vida saudável. Porque fazendo isso, depois que a gente parar a medicação, ele vai conseguir manter aquela melhoria, né? Aquela perda de peso que ele teve. Gente, o programa tá tão legal, mas é uma pena que vai ter que acabar. Agora é só segunda-feira que vem. Mas eu deixo vocês aqui, eu quero que vocês dois, cada um, fale aqui, deixe uma mensagenzinha para os nossos telespectadores. E eu sou a Mariana Duol e estarei aqui segunda-feira novamente aqui na TV Metrópole, no Stories na TV. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, participação da Lu também. Nosso bate-papo foi muito bacana, muito legal. Deixar meu Instagram, dr.caiodias. A gente sempre está postando algum conteúdo sobre emagrecimento, qualidade de vida, saúde mental, para estar ajudando mesmo, tirando dúvidas. E a mensagem que eu gostaria de deixar é assim, qualquer mudança, né, qualquer melhoria que a gente queira fazer para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, muitas vezes está aqui. Agradeço pelo convite, viu? E o que a gente sempre vê, né, que a gente sempre tem que dar o primeiro passo.
Então a gente, não quero mudar, eu quero continuar. A gente não está falando de estética, a gente tem que falar sempre de saúde. Se mexa, então algo que você possa fazer para melhorar, para brincar com seu filho, para ficar com seu esposo, né, com sua companheira. Então tudo isso faz o que sua saúde fique melhor. E aí qualquer coisa pode me seguir nas redes sociais, Luciana Eloia. Que lá eu sempre estou dando dicas de alimentação, dos procedimentos estéticos, o que melhor para fazer, cada dia melhorar a nossa vida. E um beijo, até segunda-feira que vem.